Olá, tudo bem? A transformação do RH. Esse modelo de transformação de atuação da consultoria interna é um modelo conhecido mundialmente, onde nós temos aqui 4 pilares. A transformação do RH é uma demanda que vem de uma empresa que deseja a transformação, que reconhece a necessidade de uma transformação. Então, vamos começar a conversar sobre esses 4 pilares que são tão importantes. O primeiro pilar é o contexto do negócio. Não é necessário avaliar qual o cenário da empresa, onde ela está inserida, que momento é esse, que momento econômico é esse. Porque, às vezes, um negócio ele pode estar em alta numa determinada situação, mas pode, logo em seguida, estar numa situação totalmente diferente. Então, o contexto do negócio tem uma influência na decisão da empresa em realizar mudanças. E a mudança ela só é demandada quando a organização, quando os principais personagens da empresa acreditam que um determinado contexto é um incômodo, onde existe uma necessidade de realizar algum tipo de transformação, né? O contexto do negócio também tem influência com o grau de competitividade em que ele está inserido. Quanto mais competitivo for esse cenário, quanto mais competitivo for esse segmento, maior será a possibilidade da empresa tomar uma decisão em relação a uma possível transformação, né? Onde a consultoria interna pode estar inserida. O contexto do negócio também possui uma ligação com o patrimônio humano que a empresa possui. Quanto maior for a escolaridade, a educação desse patrimônio humano, maior será a possibilidade de transformação. Às vezes, uma empresa, né, e aí eu não vou discriminar o tamanho dela, ela pode estar num ambiente competitivo, não é? Com muitas oportunidades fáceis, e aí você começa a ter uma dificuldade em escalar, em crescer, só que o patrimônio humano dessa empresa não consegue compreender, não é? Compreender a responsabilidade técnica da própria organização em ter resultados mais eficientes. Isso significa que, muitas vezes, uma empresa ela terceiriza essa responsabilidade. Então, quanto mais baixa for a educação, maior a possibilidade em terceirizar essa responsabilidade. Então, os negócios estão em queda em função exclusivamente da economia, não em função de erros cometidos dentro da empresa, erros financeiros, erros logísticos, erros de decisão, né, erros na gestão de pessoas. Então, é um ambiente hostil, é um ambiente improvável para a atuação ou de um consultor interno, de uma consultora interna, ou de algum agente de mudança. Então, o contexto do negócio é muito importante analisar, não é? Essa informação ela é importante para quem deseja entrar no serviço de consultoria interna, ou num departamento de consultoria interna, né? Ou já está atuando. Então, é importante ter essa iniciativa, mobilizar a empresa para analisar esse contexto ou juntar as peças para tomar decisões importantes. Agora, quando a gente fala em contexto de negócio, nós também podemos estar falando de mini contextos dentro de um grande contexto. Exemplo, um grande banco, não é? E nós temos casos
aqui no Brasil assim, onde você tem um mega banco com vários negócios acontecendo simultaneamente. Então, área de cobrança, por exemplo, né, de recuperação de ativos, área de crédito, não é? Área de investimentos. Você pode, quer dizer, pode não, tem, né? Equipes de consultores internos especializados e atuando dentro de cada um desses negócios, tá certo? A gente ainda vai falar um pouco mais sobre isso. Então, o contexto de negócio é o porquê, né? O porquê de não mudar, o porquê de mudar, o porquê de fazer adequações, o porquê de não fazer adequações. Então, o contexto de negócio é isso, é observar essas transformações e ter, e aí realmente a coisa fica mais complexa, a capacidade de enxergar as tendências, estudar as tendências. Isso é de extrema importância. Perfeito? Muito bem. Aí nós temos o segundo pilar, que é o pilar dos resultados, né? Dos indicadores. Nós podemos ter resultados, podemos e devemos ter resultados quantitativos, não é? Lucro, rentabilidade, indicadores diversos. Então, muito importante que o consultor interno aprofunde o conhecimento dele sobre métricas, não é? Um determinado fator, uma linha de tempo, não é? E uma causa do problema. Então, a coleta de informação, e aí vem uma dificuldade, porque às vezes você entra numa organização que ela não tem nem histórico, porque ela nunca trabalhou com indicadores, ou ela é desorganizada e você não tem como garimpar registros, e implantar esses indicadores e conseguir mostrar para a empresa a interpretação desses números com as devidas recomendações para que as coisas comecem a ser mudadas. Eu diria que, numa fase inicial, nós teríamos aí um ano e meio começando a garimpar números. É o ideal, né? É o tecnicamente adequado para começar a ter um quadro, uma fotografia da empresa ou dos setores, perfeito? Então, e tem um ponto importante que é resultado. Eu posso estar falando de resultados globais, eu posso estar falando de resultados departamentais, eu posso estar falando de resultados geográficos, eu posso estar falando de resultados por produto, por serviço, né? Resultado pode significar muita coisa. E eu tenho as métricas também intangíveis. Por exemplo, a reputação de uma marca, né? Por exemplo, a reputação dos setores dentro de uma organização, o que a gente chama de qualidade do atendimento interno, não é? Então, a forma como a empresa se alinha internamente, e aí é soft skills puro, né? Porque os setores se avaliando, os setores dizendo uns aos outros sobre suas expectativas, para que efetivamente a organização trabalhe como equipe, né? Conflito dentro das empresas, ok? Que é algo, de certa forma, previsível e natural, mas, ao mesmo tempo, que demanda uma ação do consultor interno. Então, ele precisa ser um especialista nesse tipo de assunto. Ele precisa ter muita visão e muita habilidade para conciliar interesses, né? Então, se eu tenho, não é,
contexto de negócio, onde várias demandas se apresentam, se eu tenho formas de medir isso, aí eu preciso redesenhar a área de RH. Eu falo redesenho, eu falo de redesenho de processos, não é? Uma reinterpretação de processos, a implantação de novos processos, para que essa gestão de pessoas esteja preparada para operacionalizar um plano. É claro que para se dar a ideia de que só o RH vai ser transformado. Não. Toda a empresa precisa ser transformada. Mas como nós estamos afunilando na gestão de pessoas, nós estamos falando de um redesenho específico. Então, esse tipo de situação pode desenvolver o potencial da equipe de RH ou pode ser a chama, por exemplo, para a mudança completa do RH, incluindo até o desligamento de alguns integrantes ou de todos os integrantes. Nós já assistimos situações onde uma determinada ação específica de gestão de pessoas acabou gerando o desligamento do gerente de RH, do diretor de RH, pelos erros históricos e também ou pelo não potencial daquele indivíduo ou da forma como o cargo acontecia, não ter condições de tocar esse novo momento da área de RH. Então, o redesenho do produto da gestão de pessoas é uma decisão, é uma consequência desse novo plano de voo, não é? Então, contexto do negócio, resultados, métricas, redesenho do RH, e temos o quarto item, o quarto pilar, que é a responsabilidade do RH. Qual vai ser a responsabilidade do RH? Esse assunto é um assunto bem interessante, porque a responsabilidade do RH ela vai ser o resultado do talento do profissional que comanda esse projeto versus, né, a visão e o desejo da alta gestão. Porque, veja, o RH ele vai ser simplesmente um consultor que faz recomendações e, às vezes, essa recomendação ela não é seguida e vai ficar por isso mesmo, porque ele só é um consultor. O RH vai ser uma espécie de auditor, ou seja, né, a organização tomou decisões em relação a vários assuntos da RH, um compromisso, e ele vai auditar e vai apontar não conformidades, e o trem vai precisar voltar à sua linha. Então, o status, o poder desse RH, dessa gestão de talentos, precisa ser muito bem desenhado, né? Para que essa autoridade, a maior autoridade em comportamento humano dentro da empresa, né, não seja aquele médico que diagnosticou que o indivíduo está com dor de cabeça, receitou remédio para dor de cabeça e o cliente se recusou, né? O paciente se recusou a tomar o remédio de dor de cabeça. Vai continuar com dor de cabeça e vai dizer o quê? Vai dizer que ele é o responsável por ter dado tudo errado?
ou ele vai dizer que a culpa é do médico, mas ele não vai dizer que ele deixou de tomar o remédio. Então, esse alinhamento, ele é de extrema importância. Mas eu acho que uma das chaves está no item 2, que são as métricas. Porque quando eu tenho uma métrica que foi resultado de um consenso, dá um exemplo, eu falei em equilíbrio no relacionamento interpessoal entre setores, não é? Se eu tenho isso como uma missão da organização, até porque a gente sabe que não é possível dar um atendimento externo com qualidade, com eficiência, sem um azeitamento interno, né? Então, na medida em que eu faço essa medição após um determinado período, aquilo dali é um fato, é incontestável. Então, eu posso, de certa forma, forçar, impor, de uma forma neutra, um caminho. Então, talvez a métrica seja um dos caminhos aí interessantes para a gente chegar a essa responsabilidade indireta. Tá certo? Até o próximo vídeo.